Vamos orar? Pai querido, acabamos de cantar que em breve o veremos. Acabamos de louvar com o Espírito e com entendimento, se essa graça nos foi concedida, que estamos fadados a te encontrar, meu Deus. E isso vai ser logo. Que o teu Santo Espírito esteja conosco, meu Deus, para que ao abrirmos a tua palavra não o façamos de forma leviana, mas que sejamos guiados a toda a verdade, conforme foi prometido. Que o Espírito Santo ande entre nós. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bons dias. Olha como eu estou chique, estreando uma Bíblia nova que eu ganhei do Celcinho. Cadê o Celcinho? Ele estava em pé ali, sentou. Estou demais, hein? Esse ano, a gente já tratou de vários temas sensacionais aqui na comunidade. A gente começou o ano falando de fé. Estudamos a fé sobre vários pontos de vista. Na sequência, a gente enfocou Jesus como nosso psicólogo, como Jesus ajuda a gente a ter equilíbrio emocional, equilíbrio mental. A gente estudou as características das pessoas abençoadas e as características do fruto do Espírito. E a gente estudou discipulado, a gente viu as relações humanas na ótica de Filipenses, né? Incrível, cadê o Bruno? Tá por aí? Não tá, cabulou. Bonito, hein? A quantidade de pessoas que pararam com o mimimi, né, depois de julho. E aí nós falamos sobre os decepcionados em agosto. Mas aqui a liderança da comunidade do Morumbi não queria terminar o ano, nós já estamos indo para o final desse ano difícil, não sei se vocês concordam comigo, um ano complicado, sem falar de um tema dos mais importantes, talvez dos mais, dos que fazem mais sentido no momento em que a gente está vivendo. Para isso que a gente está aqui nesse mês, vamos falar sobre que oração. E eu quero convidar você a começar essa jornada abrindo a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, eu admito, não é dos livros mais fáceis de achar na Bíblia. Tito 2, logo depois de Timóteo, né? 2 Timóteo. Eu vou ler aqui a partir do verso 11. Acompanhe comigo aí. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha só que fantástico esse raciocínio que Paulo desenvolve. Ele fala, a graça de Deus salvadora se manifestou. Quando uma coisa é manifesta, quando uma coisa se manifesta, você só consegue ignorá-la se você decidir fazer isso. Está escancarada. A graça de Jesus, a graça salvadora de Deus, se manifestou a quem? A quem? Que diz aí? Todos os homens. Todo mundo. Todo mundo. Qual é o efeito disso? Qual é a consequência do fato de a graça ter se manifestado? As pessoas que escolhem não ignorar a graça salvadora de Jesus, elas renunciam à impiedade e às paixões mundanas. Elas vivem sensata, justa e piedosamente, ou seja, elas não são extravagantes, elas vivem de forma sensata, equilibrada, elas são justas. Não é do tipo que chega na escola brigando com a professora, com a diretora, porque o filho está sofrendo perseguição e não vê o que o filho faz de errado. Elas são justas. E elas
vivem piedosamente, ou seja, elas cuidam dos outros, elas olham para os outros, elas atendem às necessidades dos outros. E a terceira característica das pessoas que reconhecem que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens é o quê? Eles aguardam a volta de Jesus. Eles vivem aguardando a volta de Jesus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Aquilo que a gente viu, aquilo que é manifesto, é a graça. Aquilo que ainda está por ser manifesto é a glória. Então as pessoas que viram a graça, que deram de cara com ela, as pessoas que deixaram que a graça transformasse a sua vida, o seu conceito de si mesmos, e o conceito que elas têm das outras pessoas, essas pessoas vivem aguardando a manifestação da glória, porque essa graça, ela exige glória. Se você não está vendo a glória ainda, e ela ainda não se manifestou, é porque ela ainda está para acontecer, ela está no futuro. 2 Timóteo, vira uma página aí, duas. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, a partir do verso 6. Dizem que essa é a carta que Paulo escreveu na prisão, bem velhinho, um pouco antes de morrer. Então esse é o canto do cisne dele. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Qual é a relação que você tem com a vinda de Jesus? É de amor? Você vive aguardando a bendita esperança da volta de Jesus? Qual é a relação que você tem com a volta de Jesus? Eu sei que aqui hoje nós temos algumas visitas que são muito queridas, nós adoramos ter visitas aqui entre nós. Pessoas que talvez nunca tenham estado aqui. E pessoas que relutaram um pouco em vir porque acham o nosso nome esquisito. Adventista do sétimo dia. Que história é essa de Adventista do sétimo dia? Então eu vou explicar para você. Aproveitar que tem a ver com o tema de hoje. Adventistas são aqueles que aguardam o breve advento de Jesus, a volta de Jesus. A gente acha isso tão importante, mas tão importante que a gente colocou no nome na placa da igreja. Nós somos as pessoas que vivem aguardando a volta de Jesus. E a pergunta é, a gente realmente vive aguardando a volta de Jesus? Nós que somos adventistas do sétimo dia? A gente vive amando a vinda de Jesus? Porque a coroa, como é que diz lá? A coroa do quê? A coroa, combatiu o bom combate, já agora a coroa da justiça me está... Para quem que é a coroa da justiça? Ela está guardadinha. Para pessoas que vivem como se o seu Senhor estivesse prestes a voltar. Como se ele estivesse às portas. E em Mateus 24, verso 3, a gente vê a curiosidade que foi despertada nas pessoas que ouviram essa promessa pela primeira vez. Mateus 24, verso 3. Minha Bíblia é tão nova e tão maravilhosa que está com as páginas grudadas aqui, mas eu consegui. 24, 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Quando, Jesus? Quando é que você vai voltar? Que sinais você dá para a gente saber que esse tempo está chegando? Essa foi a curiosidade deles. E a pergunta desse mês é: quando? Quais são os sinais? Sabe, em 1947, esses cidadãos aí de guarda-pó, com cara de cientista louco, integravam, né, já devem ter morrido, coitados, um grupo chamado Bulletin of the Atomic Scientists, da Universidade de Chicago.
Boletim da Sociedade Atômica, né? Boletim dos Cientistas Atômicos. Era uma publicação, e em 1947, 2 anos depois da explosão da bomba sobre Hiroshima e Nagasaki, eles inauguraram isso que é chamado de o relógio do juízo final, ou o relógio do apocalipse. E eles estabeleceram, naquele momento, quanto faltava para meia-noite. Na nossa ótica, o mundo está em risco de explodir uma hecatombe nuclear. Quão perto está disso acontecer? Logicamente, esse relógio atingiu pouquíssimos minutos para meia-noite na crise dos mísseis cubanos. 1950 e tal lá, né? E ao longo do tempo, esse relógio foi mantido e ele tem ido para frente e para trás, conforme as pessoas, eles acreditam que o mundo está mais ou menos próximo de uma tragédia que vai dizimar a vida humana ou pelo menos reduzi-la a números muito, muito pequenos. Pergunta é, quão perto da meia-noite a gente está? Que horas são? E essa série de mensagens desse mês tem a pretensão de tentar fazer com que a gente meio que ajuste os nossos relógios. Vamos cronometrar nossos relógios, vamos deixar os nossos relógios no mesmo ponto. Quanto falta para meia-noite? O que você diria? Quanto falta para meia-noite? Que horas são de verdade? Olha só. Existe um livro, esse primeiro livro, eu passei o último mês lendo esse livro em português, que eu achei, aliás, eu fui na Bienal do Livro essa semana e fiquei deprê porque estava lá por R$7. Se eu soubesse. Mas não ia dar tempo de ler para falar para vocês. Esse livro chama Hora Final. Esse cidadão de cabelos brancos aí chama Martin Rees. Ele é um astrofísico de Cambridge, super conceituado. Um cientista de primeira linha. E ele escreveu um livro chamado Hora Final, no qual ele fala logo nas primeiras páginas: eu estimo as chances da raça humana chegar até o fim do século XXI em 50%. Esse cara é ateu, esse cara é agnóstico, né? Ele se apresenta como agnóstico, ele não sabe se existe Deus ou não. Ele só acredita na ciência, e ele só analisando a ciência, ele acha que o mundo tem 50% de chances de chegar até o século XXI. E ele fala, a gente hoje a evolução da ciência chegou a uma situação tal em que qualquer pessoa, uma única pessoa, pode dizimar milhões de pessoas. Ele fez uma aposta, ele apostou $10 mil de que até 2020, pelo menos 1 milhão de pessoas vão morrer em algum tipo de desastre biotecnológica e, sei lá, de bioterrorismo. E ele fala, olha, tem a chance de um cara louco, e tem cada vez mais louco no mundo, matar muita gente com pouco esforço. Existe uma chance grande de um erro causar uma hecatombe mundial, ou pelo menos massiva. E existem ainda outros erros, outras chances dos desastres naturais aos quais a gente sempre esteve exposto e vulnerável, como um asteroide, etc. e tal, ou desastres provocados pela atuação do homem na natureza. E ele faz uma descrição daquelas que você não consegue dormir de noite depois de ler. Mas esse cara, ele não tem a Bíblia na mão e ele fala que, olha, nós estamos na nossa hora final. O outro cidadão do lado, o Slavoj Žižek, não sei como é que fala o nome desse sujeito, ele é talvez um maior pensador comunista atual, contemporâneo. Ele é comunista, logicamente ele é ateu, ele prega um retorno às ideias de Stalin, ele acha que Stalin foi pouco radical, ele devia ter sido mais radical. E ele é um cara muito louco, ele consegue falar na mesma frase de noviça rebelde e Hitler. E tudo isso para colocar os argumentos dele. E muita gente aprecia muito o que esse sujeito escreve. E ele escreveu esse livro aí, que chama Vivendo no Fim dos Tempos. Vivendo no Fim dos Tempos. Ele acha que a gente está no fim dos tempos. Para ser bem honesto, ele não está falando especificamente
da dizimação da raça humana. Ele está falando do fim do capitalismo. O capitalismo está podre, vai cair de podridão, ele está morrendo. E ele fala que os 4 cavaleiros do Apocalipse, não sei se eu vou lembrar quais são todos, mas ele fala da questão da ecologia, ele fala de questões da superpopulação, enfim, ele tem vários argumentos pelos quais ele acredita que o mundo está acabando. E a pergunta é, você, que tem a Bíblia na mão, você que aprendeu a decodificar as coisas que pareciam ser hermeticamente fechadas do Apocalipse, que significa revelação, então não está hermeticamente fechado, está revelado. E você? Você acha que o mundo está perto ou longe de acabar? Eu lembro de uma revista adventista, ainda na época em que o Ruben Lessa era editor, e num editorial ele escreveu assim, a impressão que eu tenho é que os discípulos de Jesus, que viviam lá no ano 2000 esperavam Jesus voltar a qualquer momento. Os pioneiros da nossa igreja esperavam Jesus voltar a, no máximo, alguns poucos anos. E a gente? E a gente que está na pontinha da unha da estátua de Daniel? E a gente está vivendo nos nossos tempos? Quanto tempo falta para a gente voltar? Para Jesus voltar? Quanto tempo a gente acha que isso vai levar para acontecer? Vamos dar uma olhada nos sinais que a Bíblia descreveu para a volta de Jesus. Eu, para poupar tempo aqui, eu coloquei aqui, vocês vão ter que acreditar em mim. Em Mateus 24, por exemplo, a gente vê alguns sinais. Falsos cristos, pessoas falando no nome dele e enganando a muitos. Isso está no verso 4. Guerras e rumores de guerras, no verso 6. Fomes, verso 7. Terremotos, também no 7. Perseguição, 9. Ódio, 10. Falsos profetas e cristos, isso está nos versos 11 e 24. O amor das pessoas esfriando, né, por multiplicar-se a iniquidade, verso 12. A pregação do evangelho do reino de Deus a toda nação, tribo, língua e povo, em testemunho a todas as gentes, verso 14. Grande tribulação, verso 21. Imitação da volta de Jesus, no verso 23. O sol e a lua escurecendo, estrelas em queda, poderes do céu abalados, no verso 29. Concentração nas coisas triviais da vida, versos 38 e 39. Esses são quando eles pediram, Jesus, que sinal você dá para a gente? Ele deu esses sinais todos. Agora, vamos ser honestos. Vamos aqui, você está com a Bíblia aberta em Mateus 24 aí? Vamos olhar para alguns deles. Por exemplo, o sinal fomes, verso 7. O que diz lá? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O que diz o seguinte? O verso seguinte? Porém, isso tudo é o quê? Então é um sinal do fim? Não é um bom sinal do fim. Ele falou, olha, isso aí vai acontecer e... Vamos funcionar? Não, está funcionando, eu que não estou vendo, eu estou de cegueta mesmo. Olha lá, passou um risquinho no fomes aí, porque fome não é um bom sinal, porque diz aqui que tudo isso é o princípio das dores. E aí diz assim, terremotos, também fala a mesma coisa, terremotos está onde? Está no verso também 7, mesma coisa, princípio das dores, haverá fomes e terremotos. O outro sinal que talvez não seja um bom sinal é a grande tribulação. A grande tribulação do verso 21, por quê? Porque a gente sabe que essa tribulação a qual ele está se referindo já aconteceu. A tribulação que viria logo depois daqueles dias é a tribulação dos 1260 anos que terminou em 1798. Então a gente fica com estes sinais aqui, os falsos cristos, perseguição, ódio, falsos profetas, amor esfriando, pregação do evangelho do reino, a grande tribulação, imitação da volta de Jesus, o sol e a lua escurecendo, que também já passou, né? Mas alguns dizem que aquilo lá foi só um preview, que vai haver outro, e concentração nas coisas triviais da vida. Agora vamos ver quais são os sinais que estão arrolados em 2 Timóteo 3, 1 a 5 e 4, 3 a 4. Egoísmo, avareza, jactância é legal, né? Palavra legal. Arrogância, blasfêmia, desobediência aos pais, ingratidão.
irreverência, hostilidade, calúnia, crueldade, intemperança, falsa piedade e vontade de ouvir coisas agradáveis, vontade de ouvir fábulas. Outro lugar que tem uns sinais importantes para a gente olhar é Apocalipse. Apocalipse capítulos 13 e 14. Então, o Apocalipse fala que antes do fim vai haver o quê? Vai subir aquela besta que veio do mar. Essa besta vai ser curada de uma ferida mortal. O mundo todo vai se fascinar e vai aplaudir essa besta. Depois vai subir uma besta da terra, levando todo mundo a adorar a besta do mar. Essa besta que fala como cordeiro e age como dragão. Essa besta vai operar grandes sinais, fazendo descer fogo do céu. Vai criar uma imagem da besta. Vai haver a marca da besta, né, sobre todos que adoram a sua imagem. A proibição do comércio aos demais que não tiverem a marca da besta. E, enfim, um decreto de morte. E aí, Babilônia vai... E também fala de... O sinal Babilônia vai cair. Isso está em Apocalipse 14. Haverá flagelos, né, grandes pragas mundiais ou quase isso. Então, se a gente pegar e olhar para todos esses sinais que a gente enumerou agora, todos esses, perseguição, morte, ódio, amor esfriando e terremoto e não sei o que, a gente consegue dividir esses sinais pelo menos em 3 tipos diferentes. São sinais na natureza, são sinais nas relações humanas e são sinais na religião e na política. Nós vamos tentar abordar esses sinais ao longo dos próximos sábados. E para hoje, no tempo que nos resta, a gente vai tentar meditar um pouco nos sinais que são que a gente pode enxergar nas relações humanas. Desses todos, quais são os sinais que Jesus falou, que Paulo falou, que João também previu, que a gente poderia olhar para o mundo ao nosso redor, para as relações humanas e falar, eu acho que está mais perto da meia-noite ou está menos perto da meia-noite. Principalmente os sinais lá de 2 Timóteo, né? Egoísmo, avareza, jactância, arrogância, blasfêmia, desobediência aos pais, ingratidão, irreverência, hostilidade, calúnia, crueldade, intemperança, falsa piedade, vontade de ouvir coisas agradáveis e fábulas e o amor esfriando. Basicamente são esses. E aí a pergunta é, se a gente olhar para esses sinais, quão perto da meia-noite a gente está? Será que nós estamos vivendo numa época em que essas características são predominantes? Ou não? A gente que quer a volta de Jesus, a gente tem a tendência de falar, lógico, né? É lógico. Mas a verdade é que esses sinais, embora estejam na Bíblia, embora a gente tenha que ficar atento a eles, eles não são os melhores sinais. Eu, pelo menos, acho que não são os melhores. Por quê? A gente não tem um termômetro de egoísmo na humanidade para saber se a humanidade está ficando mais ou menos egoísta. Parece que está, parece que está. Mas e aí? É um bom sinal? Eu posso cravar com toda certeza que Jesus está às portas porque as pessoas ao meu redor estão mais egoístas ou mais jactantes, embora não sei muito bem o que significa isso, ou mais desobedientes aos pais, eu não sei. Eu posso chegar para os mais velhinhos e falar, você acha que as pessoas hoje são mais caluniosas e cruéis e intemperantes do que antigamente? Ah, sim, eu acho que sim. Mesmo assim, vai ser um critério subjetivo, vai ser um critério da pessoa. A pessoa sente isso, é uma coisa que você acha, não é um critério objetivo, é um critério subjetivo. Feita essa ressalva, nós estamos vivendo num tempo em que essas coisas são predominantes ou não? Será que a gente não está vivendo um tempo em que essas circunstâncias, essas qualidades humanas têm ficado reforçadas? É uma coisa séria, porque se essas coisas estão acontecendo, estão se reforçando, e Paulo falou, nos últimos tempos as pessoas serão egoístas, ou seja, é um assunto muito sério, a gente tem que parar para prestar atenção. As pessoas estão ou não estão mais assim? E eu estou correndo o risco de entrar nessas qualidades todas, porque estou vivendo nesse tempo ou não? Isso é muito solene. É muito solene. Vontade de ouvir coisas agradáveis. Sabe quando eu lembrei desse texto? Quando deu aquela onda do Eu Acredito em Duende, dos anos 90.
gente inteligente, gente, né, botando adesivo de duende e falando, eu acredito em duende. E acreditava tanto em duende que foram ver o filme da Xuxa. Quem é que faz um negócio desse, né, em sã consciência, para ver os duendes lá? Por quê? Porque as pessoas querem ouvir fábulas. Elas vão... tem algumas versões desse texto de Timóteo que diz que as pessoas vão eleger para si mestres que falem coisas agradáveis. E aí, Paulo Coelho se torna um fenômeno mundial de vendas. Eu falo, rapaz, as pessoas querem ouvir coisas agradáveis, as pessoas querem ouvir fábulas. Elas vão ter comichão nos ouvidos, Paulo fala. Elas vão ter coceira no ouvido para ouvir coisas legais. E elas vão rejeitar a sã doutrina. A verdade, como ela é em Jesus, como está exposta na Bíblia, parece desagradável, parece inconveniente, parece muitas vezes simplória. Eu preciso de alguém que fale de uma forma mais rebuscada. Aí, esse sim eu vou dar ouvido. Eu tenho coceira no ouvido para ouvir essas coisas. E as outras coisas todas, hostilidade, irreverência, ingratidão, eu não sei. A gente poderia pegar... E muita gente faz isso no Facebook o tempo todo, né? Notícias como essas aí. E fala, olha aí, Jesus está voltando. Por quê? Existe um entendimento meio que, um inconsciente coletivo adventista. A Bíblia fala que em algum momento o Espírito Santo vai se retirar e que existem... figurativamente, 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os ventos da terra. Então, a gente criou a ideia de que esses anjos vão soltar esses ventos aos poucos, estão soltando, não aguentam mais, os ventos estão muito fortes, né? E aí o Espírito Santo vai se retirando da raça humana aos poucos. A gente tem razões para acreditar nisso? Pode ser que tenha, mas não é um sinal muito cravado na Bíblia que isso vai acontecer assim. Então a gente olha para notícias como essas aí e fala, olha só, eu não via isso antigamente. Briga de vizinho acaba em morte. Briga de trânsito, morte. O tempo todo morte, 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 morte. Samuel acabou de me falar que passou por momentos maravilhosos essa semana, aqui no Parque Arariba, ali, não sei, enfim. Momentos maravilhosos em que as pessoas acharam que ele estava carregando muito peso, levaram um computador dele, né, Samuel? Levaram o celular, falaram, é muito peso para você. E assim, isso está acontecendo cada vez mais. Há um tempo atrás tinha uma onda de sequestro. Minha esposa e eu tivemos a graça de participarmos, de termos essa experiência maravilhosa. E muitos amigos nossos, né, aqui da região também tiveram. E aí teve o sequestro relâmpago. E aí as coisas a criatividade deles vai aumentando, e eles vão mudando de tática. E, na verdade, a gente está vivendo num momento de insegurança absoluta. E olha para o lado e tem medo de tudo. E aí parece que os seus ossos todos estão clamando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu concordo com você, eu acho que realmente essas coisas não são para a gente ignorar. Outro tipo de notícia que a gente gosta de atentar e falar Jesus está voltando, são essas coisas assim, né? Mãe e filho apaixonados, querem casar e ter filhos. Mãe e filhos na justiça, buscam na justiça o direito de se manter como um casal. Mulher se apaixona pelo próprio irmão. E aí eu pego e descubro coisas assim, união estável de 3 pessoas é oficializada em um cartório. E eu descubro esse site maravilhoso, Relações Livres. Relações Livres é um site que divulga a poliafetividade. E logo no começo ele, quem somos nós? Nós somos pessoas que não acreditamos na monogamia. Então, até a monogamia homossexual não é legal. A gente quer poliafetividade. E existem aí matérias de revista de grupos de pessoas, homens e mulheres, que vivem juntos e, enfim, fazem sexo ali livremente uns com os outros a hora que quiser. E isso é muito lindo, é muito bonito. Isso é uma evolução para a raça humana. Isso é vendido como uma evolução. E a gente pega e olha para isso e fala, meu Deus, Sodoma e Gomorra, fogo do céu, Jesus está voltando. Mas o fato é, embora a Bíblia fale muitas vezes de que no final dos tempos as pessoas seriam amantes dos prazeres e as pessoas seriam sujeitas às concupiscências e às paixões mais animais, né, mais básicas da raça humana, este fato específico não é apontado exatamente como um sinal da volta de Jesus. A gente fala, não, peraí, mas Roma entrou em decadência, né, numa época em que isso era muito comum. E outras tantas civilizações chegaram ao fim quando a moralidade decaiu.
Ok? Mas esse fato não é apontado como um sinal predominantemente da volta de Jesus. Não é exatamente para isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Jesus está chamando a nossa atenção, a minha e a tua, para outro tipo de coisas. E aí você fala, pô, eu vim aqui para saber que Jesus vai voltar logo, e o cara só fala que, né, que esses sinais não são muito bons, não são muito fracos, e não sei o que são subjetivos. Então, tem um sinal nas relações humanas que eu acho que a esse sim a gente deveria estar atento. E ele está... Acho que aqui acabou, né? Não. Tem uma citação de Ellen White interessante, do grande conflito. O enfatuamento, olha que palavra legal, o enfatuamento do vício, a criminalidade, o terrível aumento da intemperança e iniquidade de toda sorte e grau devem despertar todos os que temem a Deus para que investiguem o que se pode fazer a fim de sustar a maré do mal. Os tribunais de justiça estão corrompidos. Não, mentira. Eu sou advogado, eu não posso falar isso. Governantes são movidos pelo desejo do ganho. O quê? Onde? E amor dos prazeres sensuais. Vocês lembram da história do sítio que tinha lá em Brasília com o Palocci, não sei o que lá, que o Francenildo? Então, governantes nossos. A intemperança obscureceu as faculdades de muitos, de maneira que Satanás exerce sobre eles quase completo domínio. Sinal dos tempos, na raça humana, isso está acontecendo, isso está acontecendo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para Lucas 17. Porque Lucas 17 não está falando da sociedade em geral, está falando de mim e de você. E aí a coisa pega. Aí a coisa aperta, o bicho pega. Vamos lá, Lucas 17, verso 26, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Quais são os dias do Filho do Homem? Os dias que antecedem a sua volta, correto? Eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Opa, Ló, Sodoma e Gomorra, vai falar do quê? Vai falar daquela coisa bagunçada, sexual, né? Aquela bagunça que eles fazem, aquela orgia, aquelas, né? Eu não vou nem usar as palavras que me vieram na cabeça. Enfim, não. Olha só, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. O que eles faziam? Eles comiam, eles bebiam, eles compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Esse é um sinal típico da brevidade da volta de Jesus. Pessoas para quem Noé pregou durante 120 anos, gente, vai chover, vai cair um dilúvio, vai matar todo mundo, vocês têm que estar dentro da arca. Ele pregou 120 anos. Essas pessoas estavam fazendo o quê? Coisas erradas? Não necessariamente. Não foi isso que Jesus destacou. Jesus não falou da quantidade de pecado que havia na raça humana. Ele falou da quantidade de distração que havia na raça humana. Essas pessoas estavam comprando, bebendo, casando, né, comendo, bebendo, casando, dando casamento, comprando e vendendo. O que está de errado nisso tudo? Nada. Nada. Comer e beber, até quanto eu sei, ainda não é pecado. Alguns acreditam que sim, né? Dependendo do que você come, não sei como é que não cai um raio na tua cabeça. Mas eu acho que não é bem assim. Comer e beber, tudo certo. Comprar e vender, tudo certo. Casar, é errado? Não. Acho que não. Vou ler esse texto amanhã no casamento que a gente vai, né, tio? O que você acha? Chega lá para ele e fala, olha só, as pessoas no final dos tempos estão casando. Que horror. Não é errado. Então qual que é o ponto aqui? Por que isso é um sinal da volta de Jesus? O fato é, será que nós que ouvimos a pregação de Noé, nossa pregação é parecida com a de Noé, vai haver um juízo. Vai acontecer um juízo, na hora que Deus sabe, eu não sei qual é a hora, Deus sabe. Mas esse juízo vai chegar. Você tem que estar preparado. Mas você não se preparou porque você estava cuidando das coisas cotidianas. Lucas tem um texto, um pouco mais adiante, acho que em Lucas 22, que ele fala assim, ele fala dos sinais da volta de Jesus, ele fala, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima.
E eu sempre entendi levantar as nossas cabeças como, dá pulos de alegria. Mas não é bem isso que ele está falando. Ele está falando, levante as suas cabeças, ou seja, tira o seu olhar das coisas rasteiras desse mundo e coloca seus olhos em Jesus Cristo, porque ele está chegando e você vai ter que estar olhando para ele, para você não ser pego de surpresa quando isso acontecer. Porque ser pego de surpresa no dia que ele vier é a pior coisa que pode acontecer para as pessoas que vão estar aqui. As pessoas que estiverem aqui, no dia que isso acontecer, e forem pegas de surpresa, o Apocalipse fala que elas vão estar clamando para as montanhas e as pedras caírem em cima delas de vergonha do Filho do Homem. Por quê? Porque elas ficaram sabendo das coisas, tendo aviso das coisas, e os de Sodoma e Gomorra sabiam também pela vida que Ló vivia, pelo testemunho que deveriam saber. Essas pessoas, sabendo dessas coisas, preferiram ficar só comendo, bebendo, casando nos casamentos e com um olhar parado nas coisas rasteiras da vida. Essas coisas estão acontecendo hoje ou não? É aí que eu quero perguntar para vocês. Isso está acontecendo hoje ou não? Será que o povo de Deus, que tem a verdade, que tem a revelação, está com os olhos focados no seu celular, olhando para baixo, ou está olhando para cima de onde o seu Senhor vem, logo nas nuvens do céu em glória? Para onde que a gente está olhando? O materialismo não chegou aqui com tudo. Esse pensamento pós-moderno de eu gosto de Ellen White, eu gosto da Bíblia, naquilo que me convém, o que não me convém eu deixo para lá, não chegou aqui. Será que a gente não está completamente perdido, absorvido pelo comer, beber, casar, dar-se em casamento, comprar e vender, e esqueceu qual é a nossa prioridade no tempo que a gente vive? Ontem à noite eu saí que nem um louco pedindo, eu vou mudar de casa. Deixa eu mudar logo de casa, e aí meus livros estão todos encaixotados. E eu não consegui achar o meu Fuga para Deus. E eu saí que nem um louco perguntando para as pessoas quem é que poderia me emprestar um Fuga para Deus. E aí eu descobri que, eu lembrei do Google, né? E aí eu achei. Eu não sei quantos já leram esse livrinho, Fuga para Deus, do Jim Hornberger. É um livro interessante. Eu gosto especialmente do capítulo 1, no qual ele imagina uma assembleia de Satanás com os demônios, os anjos maus. E ele imagina, ele fala, os anjos estão lá preocupados. Ele fala, nós vamos perder essa guerra aí, nós vamos perder essa guerra. Aí chega lá o palestrante mor do dia, Satanás, e fala, não vamos perder não. E olha só o que ele fala. Escutem bem, seus demônios. Vocês não farão com que os cristãos deixem de frequentar os cultos, eles vão continuar a fazê-lo. Vocês não conseguirão evitar que eles se apeguem às suas doutrinas, nem que façam suas orações. Eles continuarão a fazê-lo. Devemos mudar nossa tática, se quisermos continuar a ter sucesso. A chave para isso é o tempo, meus amigos. Podemos deixar que eles continuem com suas doutrinas, suas orações e seus cultos, contanto que controlemos o tempo deles. O tempo é o ingrediente mais importante, pois se eles não tiverem tempo, nunca vão conseguir aquela conexão salvadora com Jesus. E aí, quando ele falou Jesus, ele deu uma cuspida do lado. Satanás prosseguiu. Deixem-nos pensar que estão salvos enquanto controlamos o tempo deles. E eles serão tão nossos quanto aqueles que nunca puseram os pés na igreja. E como vamos fazer isso? Simples. Vamos mantê-los ocupados com coisas fúteis. Vamos inventar um sem número de esquemas para ocupar a mente deles. Isso foi antes do Pokémon GO, tá? Que ele escreveu isso aqui, olha só. Vamos incentivá-los a gastar, gastar e gastar. Olha só para isso. Ai, dói isso aqui. Vamos incentivá-los a gastar, gastar e gastar. E então trabalhar, trabalhar e trabalhar para poder pagar as contas. Crediário das Casas Bahia. Vamos inundar a correspondência deles com catálogos, só coisa de americano, né? Cheios de ofertas e promoções tentadoras. A seguir, para que tenham como comprar, vamos encaminhar ofertas irrecusáveis de cartão de crédito. Vamos ensinar-lhes que a felicidade vem das coisas. E vamos induzir os maridos a trabalharem 8, 10, 12 horas por dia, 6, 7 dias por semana. Que tenham 2 empregos, se preciso for. Façamos aparentar que é necessário que a esposa trabalhe fora. Vamos dizer-lhes que essa é a única saída se quiserem manter o padrão social de família. Colocaremos então as esposas para trabalharem duro no emprego e em casa, de modo que eles não tenham mais energia para seus maridos e filhos. Vamos estimular a mente deles para que não consigam ouvir Jesus lhes falando a consciência. Bombardearemos os seus sentidos com música, tocando nas casas, no trabalho e nas lojas.
Certifiquem-se de que notícias ruins cheguem a eles onde quer que estejam. Para isso usem jornais, revistas, rádios, TV, internet, não tinha, coitado. Corromperemos a estrutura moral de seus casamentos e também dos jovens, colocando imagens sensuais que provoquem pensamentos impuros em cartazes, filmes, jornais, capas de revista e, claro, na televisão. Vamos usar os programas de TV para que bem ali, na sala de estar deles, haja um desfile dos mais perversos membros da sociedade. Faremos com que se alegrem com os mais sórdidos detalhes do comportamento imoral até que comecem a ver o mal apenas como uma alternativa qualquer. Faremos também com que eles se divirtam com os entretenimentos, os problemas e a escória do mundo. Exibiremos detalhes de problemas dos ricos e famosos. Desviaremos a atenção deles das realidades sérias da vida por meio da vã esperança de ganhar na loteria, em sorteios e cassinos. Encheremos suas estantes de livros, revistas e mais livros. Isso significa tempo, e quanto mais tempo com tudo isso, menos tempo com Deus. Encheremos as casas deles com computadores, colocando-os numa rodovia eletrônica cuja saída nós controlaremos. Mandaremos um monte de e-mails para eles e sufocaremos com lixo eletrônico intermináveis informações. Vamos dar-lhes notebooks, de maneira que estarão sempre trabalhando. Que todos tenham um pager. Nossa, isso é muito anos 90. Encham o dia deles com ligações telefônicas. Deem para eles telefones sem fio, celulares, de maneira que seja fácil conversar o tempo todo. WhatsApp, né? Melhor ainda. Certifiquem-se de que suas secretárias eletrônicas estejam reproduzindo todos os recados. Vamos preencher todo o tempo dos filhos com atividades, programas esportivos na escola e fora dela, dança, balé, clube de escotismo, outros clubes, aula de música, festa de debutante e outras festinhas. Vamos deixá-los estressados, com muito dever de casa, independentemente da idade. Mandaremos as crianças menores para o jardim da infância e para a escola, de maneira que fiquem longe da influência dos pais. Deixem que eles levem o tanto quanto possível uma vida à parte dos pais, de modo que quando se tornarem adolescentes, não tenham nada em comum com papai e mamãe. Vamos deixá-los tão estressados que eles não terão como não responder à nossa motivação para as atividades sexuais, para fumarem, para beberem bebidas alcoólicas, para usarem drogas. Tudo como fuga ao estresse que foi infligido a eles pelos pais. Mesmo a recreação, façamos com que seja em excesso. Vamos mandá-los em viagens de férias das mais caras. Vamos fazer com que vivam num ritmo frenético, que eles voltem dos fins de semana exaustos, inquietos, despreparados para retornar ao ritmo normal da semana que se inicia. Não deixemos que tenham contato com a natureza. Ao invés disso, façamos com que frequentem os parques de diversões, os eventos esportivos, os concertos, os shows, os cinemas. Que nosso slogan seja: as férias os deixam cansados o bastante para que voltem a trabalhar e pobres o suficiente para que tenham que fazê-lo. Se eles conseguirem evitar essas armadilhas, usemos suas próprias igrejas contra eles. Vamos dar-lhes muitos serviços, muitas responsabilidades, problemas para resolver. Com isso, o tempo será consumido em boas obras. Quando eles tiverem reuniões de congraçamento espiritual, vamos instigá-los a se envolverem com fofocas e conversas supérfluas, de modo que cheguem em casa com a consciência pesada e as emoções perturbadas. Promovamos crise e mais crise na igreja deles para que estejam sempre tão ocupados apagando incêndios que não tenham tempo de avivar a chama do evangelho no próprio coração. Vamos estimulá-los a estudar as doutrinas e a espalhar o evangelho, que frequentem seminários sobre liderança e grandes congressos sobre evangelismo. Deixemos o caminho desimpedido para grandes eventos interdenominacionais que promovam uma reforma, E aí ele fala assim: vamos envolvê-los em assuntos sociais de importância, como aborto. Deixem que eles levem um estilo de vida conservador, mas por favor, façam o que for necessário para evitar que eles venham para a Bíblia e para Deus como pecadores que precisam de salvação. Se eles fizerem isso, tudo estará perdido. Com as mãos erguidas, Satanás conclama seus agentes: a vitória, a vitória, a vitória. E não só o eco, como também os resultados dessa tenebrosa reunião chegam até nós ainda hoje. Olha ao seu redor e olha para dentro de você mesmo. Será que talvez o maior sinal da volta de Jesus não está no próprio grau de primazia que você coloca nesse fato na sua vida? Será que o principal sinal da volta de Jesus não está fora de você mesmo, mas está dentro de você? Que vida deveria levar uma pessoa que sabe que o seu Senhor está prestes a chegar a qualquer momento? Não sei quantos separaram aqui no intervalo, nós colocamos uma nota fúnebre hoje.
Isso é a primeira vez que a gente faz. A avó Elita, avó do Joca e da Gisele, faleceu com 95 anos. Quando perguntarem para a avó Elita que ano que Jesus voltou, ela vai falar 2016. Porque para ela Jesus voltou. A oportunidade que você tem de desenvolver uma relação com a pessoa que você diz que ama, é hoje, meu velho, não é para depois. Não é depois da faculdade, não é para depois da pós-graduação, não é para depois que o casamento passar, não é para depois que essa confusão, essa crise no casamento acontecer. É agora. Esse é o tempo. Jesus Cristo pode voltar para mim hoje ainda. Hoje. Amanhã. Daqui a um mês, eu não sei, a vida é frágil. Ele não deu nenhuma garantia de que eu ia estar vivo quando isso acontecesse. Ele só me deu uma louca vontade de que assim fosse. Para onde eu estou olhando? Para baixo? Para os problemas que Satanás colocou no meu caminho para que eu tivesse que resolver? Ou para a vida que eu quisesse ter? Ou eu estou olhando para as nuvens de onde meu Senhor vem? Esse é o maior sinal da volta de Jesus. Por causa disso, eu acho que nós estamos muito, muito perto da meia-noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, hoje fomos recordados aqui de que o Senhor prometeu voltar a esse mundo. Não da forma como o Senhor veio da primeira vez, quase escondido como um bebê numa manjedoura frágil. Dessa vez a sua palavra diz, o Senhor vai voltar em honra, com honra e glória, como Senhor dos senhores e Rei dos reis. E o Senhor pediu para mim, que sei disso, vigie, meu filho, vigie, levante a sua cabeça, coloque seus olhos em mim, desenvolva uma relação pessoal, rica, substanciosa comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos lembrou disso hoje. Que nós acordemos, Pai. Que ao olhar para o relógio do Apocalipse, o relógio do fim do mundo, isso possa servir como um despertador para cada um de nós que está aqui hoje. O tempo do preparo é agora. E nós queremos agora, meu Deus. Não amanhã, não no futuro, não quando as coisas melhorarem, quando as coisas se acalmarem. Agora, meu Deus. Nós queremos te conhecer, para te amar, para te aguardar. E assim estar aptos a receber a coroa da justiça. É o que suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebi, pela salvação e a tua paz. Que a mensagem cale em meu coração, que eu cresça em ti em comunhão. Me guarde por onde eu for, me guarde em teu grande amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que vocês tenham um ótimo restante de sábado. E retorna aqui sábado que vem às 9h30 no encontro de amigos para louvar e agradecer o nome de Deus.